estamos de volta com o podcast CIMED TV, é que se fala de tudo. Hoje para falar sobre um congresso médico, não é só um congresso médico, né? É sobre uma questão importante na área médica, que é a auditoria médica. E para isso a gente está trazendo aqui representantes da diretoria da Associação Médica Paraibana, né? De Auditoria Médica. E aí vai explicar para a gente como é isso e vamos falar também desse congresso que acontece agora do dia 30 de julho, 31 de julho a 2 De de agosto. agosto. Gente, eu estou com duas convidadas aqui, amigas médicas, né, para falar sobre esse assunto, sobre esse tema. Então a gente vai dar as boas-vindas aqui no nosso podcast à doutora Valéria e à doutora Sayonara, que vão fazer uma breve apresentação das nossas convidadas. É a primeira vez que participam do nosso podcast e falar sobre essa trajetória que elas escolheram dentro da auditoria médica. Então, muito bem-vinda, Valéria, muito bem-vinda, Sayonara. Muito obrigada. Valéria, me fala aí como é que é a sua trajetória. Eu sou ginecologista de formação e entrei na auditoria por um acaso, assim, por conta de problema de saúde até, né? Por conta da minha coluna. Eu operava muito, mas chegou um dia que não deu mais. Então, surgiu a auditoria e eu entrei e fui gostando. Foi estudar. Fui estudar, primeira coisa, né? Mas quando a gente fazia auditoria antes, a gente não fazia liberando procedimentos, como hoje a gente libera. Hoje a gente precisa muito mais de estudar, entendeu? Do que antes, porque antes a gente fazia muita concorrente. Era apenas o que a gente fazia. Né? Visitas, para saber a pertinência técnica do paciente estar internado, se precisava ou não. E hoje é diferente. Hoje existem regras, que não tinha na época que a gente começou. Verdadeiros protocolos. Protocolos, regras, tudo a gente tem que seguir do CFM, da AMB, né? Então, antes a gente não tinha isso. E hoje tem muito auditor, além de enfermagem, que a gente divide muito, que a gente fazia antigamente tudo. Sim. Contava seringa, contava gás, contava isopito, contava tudo. Né? E hoje a gente não vê mais isso, a gente vê só a parte médica, que é completamente diferente de antes. Quando a gente começou, e, lógico, no começo, você tinha que saber como era. Para poder... Botar a mão na massa mesmo. Exatamente. Para examinar todos os documentos, independente de serem médicos ou não. Ou não. Aí, quando surgiu o primeiro, e também a Paraíba, não sei se você sabe, nós fizemos o primeiro curso de especialização em auditoria médica. Foi da Paraíba, do Brasil, pela Universidade UNAERP, Universidade de Ribeirão Preto. Então, nós temos aí uma história já nessa área de auditoria médica no Brasil, né? Em 2001, isso foi. Foi 1 ano e meio de curso. Tá danado. E Sayonara? Já meu caso, não. Meu caso é um pouco mais recente, mas da mesma forma, surgi. Eu sou médica hoje, mas eu fui enfermeira. Na época que eu fazia enfermagem, eu já tinha muito da questão da associação com protocolos, porque eu fui uma das fundadoras do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário, Lauro Vanderlei. Então, aquilo dali me chamava atenção pelos protocolos. Até que eu entrei na medicina. E a medicina, entrei por vocação também, porque desde criança eu dizia, eu vou ser médica. E assim, as coisas aconteceram talvez não no caminho que devesse ser, né? Mas, muito enfim. próximo, né? Exatamente, está muito próximo e era a minha vontade, até que eu me tornei médica. E eu já tinha mestrado em saúde pública, já era da docência e já tinha muito esse contato com a questão dos protocolos e do comitê e etc. Fui fazer residência em medicina da família. E nessa residência em medicina da família surgiu a oportunidade de eu ficar vinculada à questão de um programa de assistência domiciliar, que esse programa de assistência domiciliar, eu precisava fazer auditoria. E como a auditoria, na época, em 2019, ainda não era área de atuação reconhecida, como é hoje, né, que hoje é a nossa realidade. Com a resolução do CFM de 2023, que veio a área de atuação de reconhecida da auditoria, e
Na época que eu comecei lá na residência médica ainda, eu estava finalizando a residência médica e estava no programa de assistência domiciliar, onde a gente ia verificar, né, ia fazer a validação do tipo de assistência e validar a qualificação da assistência que era prestada para os indivíduos que estavam na assistência domiciliar. Eles tinham saído da internação hospitalar e eles eram assistidos pela saúde suplementar em casa, mesmo sendo aquele tipo de procedimento que não está contemplado no rol e etc. Nessa realidade, era um programa adicional oferecido, mostrando que a auditoria é isso, é questão de bom senso também. E aí surgiram, né, a questão das validações técnicas e análises, elas passaram a ser de forma transparente e saíram da subjetividade. Então, a gente ganha uma estrutura bem diferenciada, e isso chama minha atenção, né? Porque a gente valida a assistência, a gente analisa as solicitações, buscando evitar fraudes, né? Mostrando tecnicamente aquilo que realmente é solicitado, garantindo que aquilo que esteja sendo entregue ao paciente seja aquilo que esteja sendo oferecido de fato, né? Então, isso me chama muita atenção desde o momento que eu saí da medicina. Aí eu fiz medicina do tráfego também e fiz auditoria médica, né, com cursos de especialização, com curso no Einstein de gestão de auditoria. Então, isso foi ganhando minha vida. Hoje, Você foi se Sim. qualificando dentro dessa área da auditoria médica. Auditoria médica hoje é uma especialidade dentro das várias áreas, né, de atuação do médico, né, isso. dentro do rol que o São Conselho Federal de Medicina já estabeleceu, com 52 55 especialidades especialidades, médicas e 62 áreas de áreas de atuação. atuação. É muita Isso. coisa, É né? muita É coisa. muita É coisa. muita Muita coisa. Então, Isso. por isso que precisa de pessoas especializadas. Então, assim, eu já percebi que vocês são muito bem qualificadas, né? E, assim, a auditoria, eu cheguei até a fazer um pouco de auditoria dentro da Unimed JP, a gente fez um curso pela fundação, mas, assim, eu vi que não era muito a minha área, né? Porque era uma coisa muito técnica, né? Você tem que analisar os documentos, ou seja, baseado nas resoluções, nas regras, nas normas. Então, assim, mas a auditoria, ela avançou, pelo que eu percebi, saiu dessa parte apenas quantitativa, né, para uma qualitativa, né, porque, inclusive, a gente vai abordar o tema do congresso, e eu acho que tem muito a ver com esse avanço, né, da auditoria, né? Então, a gente tem aí um congresso paraibano, né, que acontece aqui do dia 31 de julho a 2 de agosto. E o tema do congresso, qual é? A auditoria e segurança do paciente, Isso. mostrando que existe uma nuance que perpassa por várias perspectivas, não somente a análise técnica, exatamente como você falou, bem deu ênfase, né? A gente tem que não é só a validação, não é a glosa, não é somente o haver ou não haver a pertinência, mas é um conjunto de fatores, onde vai uma análise técnica, vai uma análise ética, legal, né? Vai a conformidade daquilo que está sendo solicitado, vão vários pontos que não são abordados, por exemplo, na graduação, né? Que a gente sai da medicina pensando no paciente, no melhor do paciente. Então, esse melhor do paciente também perpassa por aquilo que está sendo proposto, uma indicação baseada em evidências científicas, né? Não somente vislumbrar, eu vou pegar aquilo que eu tenho de mais caro no mercado. O mais caro nem sempre é o que Realmente. seja o melhor para o paciente. Então, a gente tem que entender que esse incremento de custo operacional, às vezes, não traz a segurança do paciente e traz outros desfechos clínicos também. Então, a gente não evita, por exemplo, que eventos adversos ele venham a acontecer. Então, assim, com a auditoria, a gente busca, baseado em evidências, oferecer aquilo que realmente
está no contrato, que tem pertinência técnica, que perpassa por uma análise técnica, se utilizando do bom senso, vendo o quadro clínico real do paciente, com análise dos documentos, análise dos resultados de exames. Então, é aquilo que realmente o indivíduo necessita e com um custo que seja sustentável, que a gente não pode hoje em dia também estar falando que numa saúde suplementar ou Isso. numa gestão em saúde, até no SUS mesmo. Se assim fosse, a gente também não tinha a questão dos protocolos próprios do SUS, existem as diretrizes que devem ser seguidas, né? Então, não é a subjetividade e nem tampouco a questão de uma auditoria punitiva. Isso já nem se fala. Não existe falar somente em auditoria, pensando somente em glosas. Isso também é uma irrealidade, né? Que Mas não eu existe. vou fazer um Que não, parênteses aqui só, tá. Valéria, para a gente tentar fazer um comparativo. Ou seja, lá atrás, né, Valéria, Sim. vocês auditavam prontuários, Prontuários. né? É. Hoje, a presença do auditor, inclusive alguns hospitais já fazem isso, né? Ele está presente às vezes na sala da cirurgia. Também. A auditoria de prontuários prontuários. ainda existe. Ainda existe. Só que a gente tem uma auditoria que vem previamente, que é a auditoria da prospectiva, Nós certo? temos vários tipos de auditoria. A concorrente, a prospectiva e a retrospectiva. A concorrente é essa que você Que acabou você de citar. Que a gente vai lá e vê o paciente em loco. E Também. acompanha a cirurgia, Acompanha a cirurgia e acompanha o paciente no pós-operatório. pós-operatório, na internação clínica dele mesmo. Porque a gente vê muitas vezes que as pessoas pensam, porque o SUS trabalha diferente em auditoria. O SUS trabalha com tabela, né? Certo. Ele tem a pneumonia, você tem um limite de diárias. Pronto, fechou. aquele número ali. Independente de você usar aquelas 7 diárias ou não, o SUS vai pagar daquele Só jeito, aquele, o pacote. o pacote, né? E os planos de saúde não trabalham assim. A gente tem que estar lá olhando para saber se a pertinência continua, se o paciente precisa continuar, porque às vezes o mais caro nem sempre é o pertinente, né? Que a gente vê hoje na nossa realidade é a quantidade de códigos que são sobrepostos, entendeu? Não, mas está na tabela, entendeu? É isso que a gente escuta. A muito. remuneração, na verdade, ela sofre algumas interferências próprias de cada plano de saúde. Então, cada saúde suplementar vai ter suas regras próprias em relação à questão da remuneração, do honorário médico, certo? E aí se fala muito, é uma conta aberta, fee for service, a composição através de bundles, que são os pacotes, é a remuneração por performance, que está bem alta, né, no cooperativismo. É uma remuneração por valor, que também alguns locais já se utilizam. Então, a remuneração, ela sofre algumas alterações, que eu acho que nem é pertinente aqui, porque cada médico, quando ele se torna prestador de saúde, de determinada saúde suplementar, quer seja do SUS ou de uma outra, ele vai estudar aquelas regras e vai ver se aquelas regras realmente estão de acordo com aquilo que ele imagina como a remuneração do honorário ou não. Em relação à auditoria de contas especificamente, quando a gente fala de auditoria de contas médicas, com o honorário médico, a gente segue muito a questão daquilo que está contemplado na própria CBHPM, por exemplo. Quando surgiu, foi assim uma realidade que muita gente queria, porque a remuneração era meio que subjetiva, não tinha uma regra própria e etc. Mas aí começaram a ver que determinados procedimentos médicos, eles passaram a ser valorados. E existem procedimentos que as codificações
deles são codificações mais amplas. Então, alguns procedimentos que são considerados tempo cirúrgico, na verdade, são as etapas da cirurgia, elas não são pagas adicionalmente, né? E o médico que está executando o procedimento entende, mas eu realizei tal determinado ato. Ok, você realizou e está super certo, mas é uma etapa cirúrgica que está contemplado com uma codificação maior, e esta codificação maior, a CBHPM, diz que um ato integrante, quando ele é executado e tem uma codificação mais ampla, é remunerado o porte maior. Então, você enquanto médico executante, vai ficar com o maior porte daquele procedimento e não todos os tempos cirúrgicos daquilo dali. Perfeito. Eu queria dar um E ponto isso, agora. Eu queria dar uma parada, que a sim, gente não vai vencer a questão da auditoria médica. Sim. Mas foi muito bom essa introdução que a gente teve aqui para mostrar para quem está nos acompanhando que o Congresso é um momento importante, ideal, para quem tem dúvidas. E a gente já viu que a auditoria médica não é como antigamente, era analisar prontuário. Não. Ele, não. né, como a A- Sayonara colocou, é uma coisa bem mais complexa. Ela falou aí vários É, modelos de pagamento. Então, assim, você que está acompanhando o podcast, não perca essa oportunidade. E a gente tem um alcance muito grande para o jovem médico, sim. né? Isso. E eu vou mandar até um abraço aqui para Fernando Melo, que eu já vi que ele está na organização, Tá. né? Tá, É uma E assim pessoa, também, Tarcísio, hein? a própria CBHPM, ela é diferente para vários planos de saúde. Cada um usa, às Cada vezes, um uma edição. uma edição. E, Eu né, acho isso uma bagunça. Eu também. Desculpa eu usar esse Também termo, acho. é, mas eu acho que a ANS deveria, como reguladora, Isso. né, normatizar isso aí Isso. e dar pelo menos um Juntamente número, com a MB junto com a e o MB, CFM. com as entidades médicas, É. fazer um enxugamento nesses rol de É. pagamento, Também acho. porque o médico fica perdido Fica. nessa história. Mas, assim, o Congresso vem, eu acho que com esse objetivo, talvez, Sim. de trazer esclarecimentos, trazer propostas. Então, nosso podcast aqui é para a gente incentivar você, médico, você acadêmico de medicina que está aí no 6º ano, ou que está já na medicina como jovem médico, aproveitar essa Aproveitar. oportunidade Sim. para entender um pouco de como é esse mecanismo de cobrança, né? Ver seus direitos, seus deveres, né? Porque às vezes, e aí eu vou só citar aqui o que a Sayonara lembrou bem, né? Às vezes o cirurgião faz uma cirurgia, ele quer cobrar todos os portes, né? Desde a abertura da pele e depois ele vem Subindo, voltando é. e fecha. Fecha. Ou seja, eu estou só Todos fazendo, os tempos lógico cirúrgicos. né? que eu acho que tem coisas assim que tem que ser bem delimitadas, né? Para Sim. nem sobrecarregar o plano de saúde que está pagando, né? isso. E nem prejudicar o médico que fez Claro, procedimentos tecnicamente necessários e de diferentes, vamos dizer assim, Complexidades complexidades, também, né? bem. Porque às vezes você entra na cirurgia, mas faz um planejamento, acaba encontrando uma outra Isso. situação e tem que mudar o procedimento Isso. até É. a técnica até ali naquele momento. Isso tudo tem que ser valorizado e pago Valorizado. Sim. devidamente. Então não é uma coisa simples. Então nós temos aí o Congresso e aí dia É um 31 de julho. começa com abertura aqui em João Pessoa aonde? Oceana. Hotel Hotel Oceana Atlântico, né? É Oceano Atlântico. Às 14 horas. 14 horas. A abertura vai ser. Vai abrir logo a meio-dia para a As entrega inscrições, de inscrições e entrega de material. material. E às 14 horas em ponto começamos Com as aberturas. a abertura. Tem muita gente convidada. Eu vi uma passeia ali, eu vi que tem Tem. gente de fora. Tem Quem são os nomes importantes? Marcos Santos, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Auditoria. Ele é daqui, da onde ele é? Ele é Brasília. Brasília. É. Doutora Milko Goto, que é da CBHPM, AMB. AMB. Doutora São Paulo. Goldete Pixtovics, que é vice-presidente, é de São Paulo. Muito. A formação dela é ginecologia, aí depois, e ela hoje é presidente da JBM, do Jornal Brasileiro de Auditoria. Bom, Doutor Mauro Cury, Mauro que é da Cury. Unifesp. então vem gente com bom... Marlos, que você conhece. Conheço, doutor Marlos. Marlos Então, vem. é lá da nossa Federação Médica Brasileira. Exatamente. Presidente do Exatamente. Sindicato dos Médicos do Paraná. Isso, Exatamente. Paraná. E da Unimed do Paraná, né? Do Paraná.
também. Helena, não sei se você sabe quem é. Helena, ela é já tão adiantada na gente, à frente da gente há muito tempo. É a Sociedade Brasileira de Enfermagem. Enfermagem. Ele já tem prova de títulos. Prova de títulos. Já tem prova de títulos. Me diga uma coisa. Eu vi a programação, inclusive já agradeço, né? Aí Nós que o agradecemos o aqui. convite que eu recebi, né? Acho que é Será uma honra uma para honra mim para a gente também. poder estar colaborando nessa questão da ética, da segurança do paciente numa mesa junto à doutora Débora e os palestrantes. Então, assim, eu penso que nós temos que caminhar no sentido de dar segurança ao paciente, Sim, né? Isso. E aí, como vocês já colocaram, a auditoria médica, ela acompanha o pós-operatório do o paciente, trans o e o pós. trans, É. né? E eu não vou abrir um debate porque eu sei que é muito polêmico, mas domingo passado, né, houve uma reportagem no Fantástico sobre um caso de um obstetra em São Paulo, não sei se vocês tomaram conhecimento, onde ele, durante o acompanhamento do parto, ele postergou esse parto até o último limite, foram mais de 12 horas de trabalho de parto, e essa criança acabou nascendo com a paralisia cerebral, levando a consequências tremendas para essa família. Ou seja, esse caso foi apresentado numa grande rede de TV. Assim, a auditoria médica, ela conseguiria identificar erros nesse caso? Não. Não Eu- teria, assim, a participação de ver, você está auditando, né? Ou seja, uma situação onde aconteceu, né, um resultado muito ruim para aquele paciente, para aquela A família. gente tem um bocado aqui, né? Na nossa O- cidade mesmo, a gente tem muito Tem isso. vários casos. Eu estou me Tem relatando a vários esse, assim, casos. porque, assim, o que eu acho é que Não, se a gente tivesse, e aí vou falar talvez até uma besteira, mas se a gente tivesse um auditor, né? Se bem que eu acho que esse procedimento ele foi particular, se não me deve ter sido. Mas se a gente tivesse um auditor acompanhando, até para, e aí geralmente o interessante é que seja daquela especialidade, né? Porque você botar um cirurgião para auditar dentro da pediatria, né? Ou seja, o ideal mas, é que seja daquela especialidade. O ideal, isso não sim, mas de significa qualquer forma a gente não pode intervir na conduta. não pode intervir, mas você serve como uma pessoa a mais para ser até testemunha, porque eu confesso que eu fiquei estarrecido com o relato desse caso, e como você colocou, temos outros casos Temos aqui dentro vários casos aqui na do nossa nosso cidade estado, mesmo. da nossa cidade. Então, assim, eu acho que o auditor, na garantia de fazer com que o procedimento transcorra dentro da normalidade, dentro daqueles protocolos pré-estabelecidos pela própria AMB, né, ele serve como um olhar a mais para garantir, porque Então, Eu o concordo, objetivo... eu concordo em parte com você, só um pouquinho, Senhora. Eu concordo em parte com você. Tá, eu não queria polemizar, mas... Não, eu Mas o concordo em podcast é parte. para a gente fazer isso mesmo. Ok. vamos Por lá. que foi para um parto tão longo? Às vezes, a família quer um parto normal. Nesse caso, era um parto normal. Pronto. Ela quer porque quer um parto normal, independente do que seja. Ela quer porque a filha tem condições, porque minha mãe teve, minha avó teve, e o colega também. Eu já vi muito isso também. Então, o ideal, se fosse uma pessoa para ficar lá, para ser testemunha dos dois lados, Sim, tanto seria para a família, sim, quanto seria para o colega. sim. Por que essa decisão de demorar tanto? Entendeu? E se for num plano de saúde, eu acho que quanto maior demorar Sim. esse parto, mais caro para o plano de saúde. Claro. Ou seja, chegou um momento, né, de que teve que se intervir. E quando se foi fazer a intervenção, né, foi um parto a fórceps. Até porque também hoje tem um hospital que ele deixa os pacientes, não tô desmerecendo nenhuma enfermeira de jeito nenhum, mas elas que fazem a ausculta. Eu já vi muito. Não, quem está registrando lá é ela que fez a ausculta de hora em hora pro bebê. E isso é vamos ato lá. médico. Isso né? me alertou, Pronto. isso me Isso é ato alertou, médico. isso me alertou, porque eu achei interessante assim, o que é que tem auditoria com segurança do paciente? Aonde a auditoria ajuda
Pronto, para não acontecer desfechos como esse, Sim. como outros que a gente pronto. tem dentro de vários casos que já aconteceram. Então, como é que a auditoria vai garantir essa segurança? Pronto, vamos lá. Desfechos como esse específico, eu acho quase que improvável. É. Agora, eu aqui, esse é meu ponto de vista, a subjetividade, enquanto ato médico em si, porque o ato ele é uníssono. Você não atribui, a gente Ok. médico não atribui o nosso ato a nenhum outro, nem a gente compartilha esse ato. O médico, enquanto auditor, ele não pode intervir no ato médico propriamente dito, que aí seria esse caso Mas ele específico. anota lá. Isso, Aconteceu isso, pronto, tal isso, hora, isso. Aí, né? Sim. pronto, aí o que que acontece? E aí serve para os dois. Isso, Serve pros isso. dois. Concordo com você. Isso. É. Aí onde entra? Tipo, fazer uma auditoria de prontuário para ver o que estava acontecendo. Ou se ele tivesse em loco, que acontece muito, por exemplo, na questão de áreas hospitalares, entre estar num apartamento ou enfermaria e estar numa UTI. UTI existe uma classificação própria. Qual a garantia de que o indivíduo vai para a UTI? Aquele indivíduo que realmente tem um benefício adicional. Nível 1, nível 6, não é para ir para a UTI, né? Quadro clínico, que um paciente em cuidados paliativos, já assegurado pela É família. outra Qual que polêmica é o isso, né? Outra benefício? polêmica. Qual que é o benefício daquele indivíduo estar pra na UTI. UTI? Aí caberia ao médico auditor, nesse caso, né? Discutir o quadro clínico com a equipe, sugerir, porque o médico auditor, ele não vai intervir no ato médico do médico assistente. Ele vai sempre direcionar em relação à questão daquele pagamento, daquela remuneração que está sendo feita. Então, é uma conduta um pouquinho diferente do que acontece com a decisão médica, do agir naquele momento. Ao menos que, por exemplo, ele fosse, como você mesmo falou, é um médico obstetra também. Naquele momento, ele vai, enquanto obstetra, não enquanto médico auditor, dizer: eu assumo a paciente, essa paciente vai seguir para um outro tipo de parto, no caso específico, entendeu? Em relação à questão, você fala, segurança do paciente. Por quê? Porque, infelizmente, assim, vocês mais antigos, a gente vê muito. O médico, ele era vocacionado para a medicina. A gente não vê tanto isso Não. hoje. Alguns médicos, infelizmente, É. não é a realidade. Não há um chamado vocacional para Hoje, na verdade, a medicina ela Então, pode ser feita por qualquer pessoa Qualquer então, pessoa. e queira isso, fazer medicina. Queira fazer medicina. e isso abre alguns precedentes, né, em relação a indicações, né, exacerbadas de determinados itens. Então, são os viés que são gerados com as solicitações. O combate à fraude é algo que, desde quando eu entrei na auditoria, há 5 anos, que vem sendo, né, anualmente reverberado pelos próprios órgãos que gostariam de dizer assim: olha, vamos fazer com este protocolo, com esse direcionamento, com essa diretriz. Então, por quê? Porque é fácil você fraudar, é fácil você manipular um vulnerável. E aí, o plano de saúde, ele é corresponsável por aquilo que autoriza também. A gente pensa, a auditoria vai glosar. Não, mas a auditoria também é corresponsável por aquilo que autoriza. E Entende? desautoriza. E desautoriza. Lógico, Então, claro. essa corresponsabilidade tem que vir baseado em evidências É. específicas, Claro. tanto para desautorizar, que pode ser o caso, né, quanto para a questão das autorizações também. Então, isso é segurança do paciente. Eu vejo assim que a auditoria médica ela ainda tem muito para crescer, Sim. principalmente porque a quantidade de escolas médicas está formando aí um número absurdo de médicos, onde eu não vou dizer que a grande maioria é pessoas que não têm condutas éticas corretas, nem a minoria, mas a quantidade de médicos mal formados, isso é uma realidade, a gente Sim. não pode fugir, tanto que o próprio Conselho Federal de Medicina já discute aí, ou seja, já na verdade está lutando para aprovar o exame de proficiência médica, né, para o médico só poder exercer se ele passar numa prova depois no final que terminar o seu exame de curso. Porque já se viu que muitas escolas estão formando maus médicos e esses maus médicos acabam atuando, fugindo dos protocolos, da ética médica e colocando a vida de pacientes em risco e tentando burlar,
né, para se beneficiar com relação a Sim. planos de saúde. E aí a gente sabe que isso é uma briga eh, interminável, Isso. né? Mas assim, as auditorias médicas, um plano de saúde hoje que não tem uma boa equipe de auditoria médica, ele vai falir No outro em dia. um ano. É. E E as atrocidades que vão surgir sim, também Sem falar baseado nas nisso. consequências para os pacientes, né? e Isso. olha, Tarcísio, nesse tempo todo que eu faço auditoria, a gente nunca, em nenhum plano de saúde, glosamos o que 100% que deveríamos ter glosado. Não, Sempre a gente vai, sabe? Mas Fecha os Fica, olhos um é. pouquinho. mas do outro lado tem aquela equipe de médicos assistentes, né? Que aí tem um grande percentual que, graças a Deus, ainda é muito superior àqueles que não têm uma boa conduta, que eles fazem corretamente, é aquilo que você falou. E eles devem ser remunerados corretamente também, entendeu? E devem ser reconhecidos também. Menor desfecho clínico, Auditoria de melhor performance, né? evolução. É, E Pagamento. o É. pagamento por performance traz muito isso, Eu acho que né? o caminho é esse, né? é. Eu acho que o caminho é Eu acho que esse, o caminho é esse. Também acho. Porque não adianta porque você aumentar a vai tabela. premiar os É. bons. Não adianta, porque hoje o que a gente escuta, não porque a tabela é muito baixa, não adianta botar a tabela de 2026. Não adianta. Porque vai continuar do mesmo jeito, eu tenho certeza disso. Sim, sem dúvida. Se você não, Porque não, senão, tem um plano que a gente tem uma tabela bem alta. Um plano que você sabe qual é. E Sim. eles fazem do mesmo jeito que uma tabela baixa. a bala baixa. Entendeu? É. Então não vai mudar. Eu acho que assim, que a auditoria médica, como eu coloquei, ela é uma especialidade muito importante nos dias de hoje, né? Tanto para os planos de saúde como para os pacientes, né? E o médico também se beneficia disso através do Sim. pagamento de performance. Então, assim, ela consegue atuar nesses três polos importantes, né? Da saúde aí. E E o congresso é isso, né? é É isso um que eu ia momento, perguntar. é um Qual é o ato, principal objetivo do Congresso? é um momento em que a gente vai ter exatamente todos esses tripés aí, né? Na discussão com renomes, com nomes já conhecidos a nível nacional, onde a gente vai fazer a abordagem legal, a abordagem ética, a abordagem técnica, né? Vai dar voz e vez à plateia, vai tornar público a importância, a relevância de uma especialidade médica já reconhecida, a área de atuação, né, já reconhecida, né, vai fazer com que os estudantes, por exemplo, que também está aberto para os estudantes de graduação, eles se interessem pela Eu acho que temática, profissionais outros que também fazem parte da auditoria, que são Também. de extrema relevância no processo. a enfermagem, né? A Como você está enfermagem, bem os adiantado. farmacêuticos, né? Aquela equipe Nutrição, multiprofissional fisioterapia. das terapias, exatamente. Das terapias que Porque físio, vocês, eu fono. imagino a carga de trabalho que vocês têm, né? A gente não vai entrar mais assim, com essa questão do aspecto autista, né? Sim. Isso deve Sim. ter sobrecarregado, né, muita É. parte da auditoria, porque os planos de saúde viram crescer essas terapias assim de uma forma exponencial, né? Então, assim, que e- aí é multiprofissional. E a Multiprofissional, que sociedade tem. surgiu, pensamos na sociedade em trazer uma coisa para a nossa realidade também. Porque o que eu vejo nos congressos que eu vou, e nas palestras que a gente tem online da sociedade, que a nossa realidade é um pouco diferente da de lá, Tarcísio. Entendeu? Então nós Ainda tem precisamos. a realidade, a regionalidade. Regionalidade, exatamente. Então precisávamos ter isso Sudeste, Nordeste, Isso. Norte, Centro. para É uma Tem realidade algumas diferente. especificidades, são totalmente a doenças. gente entender a nossa realidade e Verdade. trabalharmos em cima dela e falarmos todos os auditores a mesma língua daqui. E eu vou Entendeu? fazer a pergunta para vocês que são da área de atuação da sociedade. A inteligência artificial vai ajudar? Você quer Eita, responder? eita, Eu eu tenho sei muito que a falar. tem polêmica também, né? Tem Pulso? polêmica. Tem polêmica Tem também. polêmica.
Pode começar. Não, assim, eu acho Tem alguém que vem falar sobre esse inteligência artificial? Scheber. sim, Ah, doutor Scheber, Scheber, doutor doutor Scheber. Glaucio Nóbrega. Glaucio Eita, Nóbrega Glaucio e Gabriel. Arthur, que vai Então já ser... sei que vai ter polêmica. Vai ter polêmica. Mas a inteligência artificial, gente, ela, assim, eu sou fã da inteligência artificial, né? Eu queria que ela falasse primeiro, mas enfim, eu preciso dizer que realmente ela tem que ser utilizada de forma a favorecer, porque Sim. existem prazos também que devem ser cumpridos, certo? Pela saúde suplementar. A inteligência artificial pode nos auxiliar nesses prazos que devem ser cumpridos. Será que pode substituir? Não substituir. substituir. Eu estou falando auxiliar. Auxiliar. Jamais vai substituir, por exemplo, as análises de conformidades, como a gente já citou aqui, né? A identificação de fraudes. Talvez ela nos ajude, assim, a ver a especialidade profissional X, que mais pede aquilo, de forma Mas essa repetitiva. parte que você está. Mas, Não é tudo parametrizado? então, a parte Se você parametrizada. parametriza, a inteligência artificial substitui. Não, Não. mas a inteligência Agora, artificial, você. ela, a gente parametriza aquilo que pode ser parametrizado. Tá. Aquilo que não. O que for parametrizado, Isso, mas ela vai o que lendo. não for. Aí ela vai lendo e ela vai aprendendo com aquilo. Existem os gráficos de acompanhamento. Nesta monitorização, que é feita pela própria auditoria, então a gente vai conseguindo identificar determinados fatores. Assim como, por exemplo, a gente consegue identificar algumas coisas que foi o motivo pelo qual trouxe determinados procedimentos para uma avaliação presencial, certo? Então, isso também acontece e vai nos ajudar muito mais na inteligência artificial. A gente vai coibir muito essas fraudes, né? A gente vai evitar muito esses viés que são... Esperamos que faça Então, a que inteligência... aconteça isso, né? É, Esperamos que Mas- aconteça. mas eu acho que acontece. Eu sou E fã agora da você, inteligência Valéria? artificial, agora não vai substituir. Você, Não, Valéria. não, ele não vai substituir, mas eu espero que isso aconteça, que a gente consiga ter uma leitura melhor. Porque hoje a gente tem uma leitura que a gente não pode ir a fundo, como eu disse a você, se a gente fosse sinalizar uma conta pelo pé da letra, a gente não pagaria muita coisa, não. Não é pagaria, porque a gente não autoriza pagamento. A gente autoriza pertinência técnica de procedimentos. Seria um desastre. As Entendeu? glosas iriam As aumentar. glosas iriam aumentar consideravelmente, muito. Não ia ser Com a pouco, não. inteligência artificial? Com a inteligência artificial, ela pode sinalizar, mas ela não substitui a gente, porque ela sinaliza, mas alguém vai ter que fazer. É a auditoria da inteligência artificial. Não, a auditoria não seria substituída. Jamais. A inteligência artificial iria entrar nesses procedimentos de baixo custo, de baixo risco, na autorização prévia, que é a auditoria prospectiva, vai auxiliar nesse processo, na identificação daquelas codificações que não estão contempladas pela ANS, não tem correlação, TUS-ROL, tudo isso vocês, os estudantes, né, os alunos que não Isso, sabem, isso. vão aprender também, né? por Isso é isso, importantíssimo. Porque não Então, tem... assim, a inteligência artificial nos auxiliaria bastante com isso, né? E também ela começaria a aprender aquilo que é feito pela auditoria, Sim. certo? Só que existem determinados momentos, como na auditoria retrospectiva, por exemplo, que é a auditoria de contas, que você precisa abrir o prontuário, ler o descritivo cirúrgico. Então, a inteligência artificial não vai fazer isso. Baixa, tá tudo dentro do computador. Ela Mas lê. Mas ela não Não, consegue. mas ela não Ela não confere. consegue. Hein? Não. Ela não consegue ler Ler, não. ipsilíteres Não. aquilo que está. Ela consegue ainda, por exemplo, pegar palavras-chave de determinadas coisas, Ela- sabe? Para validação. Tipo, é um procedimento. Vou perguntar a Glaucio, viu? Pergunta! Pronto, eu também estou interessada, sabe? Porque assim, Ela não lê o isso. que a gente viu, o que a gente vê todos os dias, ela sempre Ela vai ganhando, reaprendendo, ela né? vai agrandando, Sim, ela mas ela aprende. aprende o que a gente mostra para ela. Sim, mas assim, você coloca lá, ó, a descrição de uma apendicectomia é essa daqui. Tem as palavras-chave, né? Ah, tá Aí lá a nós falamos descrição. E aí vem um médico lá que faz uma descrição que foge dessa daqui, ela automaticamente ela sinaliza que não está em conformidade
Certo. Isso é um procedimento único. Eu É, concordo. Sim. A inteligência artificial vai nos ajudar muito nisso. Por é. isso que eu estou falando. Assim, os procedimentos, né, únicos, por exemplo. Mas você não é num procedimento cirúrgico, você não só tem um procedimento, a maioria das vezes. Não. Mas nesses casos, né, de contas menores, de procedimentos únicos, com É a certeza. mesma coisa do raio-x, já se Isso. tem isso experimentado, documentado, de que a inteligência artificial ela consegue dar um diagnóstico com Consegue. 99% das vezes mais Mais correta do correto. que o ser humano. Isso. Porque ele já colocou no seu banco de dados ali 1 milhão de imagens, ela analisou todas e Alterações quando, dermatológicas, quando né? chega, ele dá por ali. Então, assim, Sim. eu já até fiz esse comentário. Muitas especialidades vão desaparecer e outras vão surgir com a inteligência artificial, né? A gente tem que estar preparado para nos municiar de ter essa inteligência para nos dar subsídios, né? Ou seja, ser nossos auxiliares no exercício da medicina. Mas eu não acredito que ela vai substituir a medicina ou substituir o Não, médico, como eu jamais. vi um post de um médico dizendo, ó, a medicina acabou, o médico está acabado, isso está enrolando Eita. na internet. Sim. E assim, eu fiz até um comentário nesse post lá, contra, né? Ou seja, sendo contrário, porque eu não acredito que o médico, aquele que tem empatia, aquele que tem vocação, aquele que sabe, vamos dizer assim, Acolher, analisar o analisar. paciente, ele vai ser substituído. Com certeza, muitos vão ter que sair do mercado, porque as máquinas, elas, vamos dizer assim, a inteligência artificial, ela vai fazer, né? Ou seja, muito, muito do trabalho do médico, mas não substituir o médico. Mas a gente Então, ouviu nossos também, colegas. a gente ouviu também lá atrás, quando começou a chegar o maquinário de medicina novo, que disseram muito isso, que ia acontecer isso, que o médico ia ficar obsoleto com máquinas de ressonância. A Não, gente mas aí, ouviu, mas aí essas máquinas, entendeu? elas não vieram substituir o médico. Elas vieram ajudar no diagnóstico, Mas, né? exatamente. Mas assim, ler uma tomografia hoje, quem lê é o médico. Hoje, a inteligência artificial lê o resultado da tomografia e dá o diagnóstico. Esse é o problema. Que antes, todos os equipamentos, eles não davam diagnóstico. Eles apenas apresentavam o Apresentava resultado do resultado. exame, né? Sim. Mas assim, isso é para mostrar para você que está nos acompanhando, jovem médico ou médico que já está atuando, que a auditoria médica, e aí para finalizar a única pergunta, né? E Vocês... Não, pode falar, Não, fala. é porque era da inteligência artificial. E nós teremos, né, um Ah, painel só Só sobre sobre inteligência inteligência ótimo, ótimo. Eu artificial. não vou perder esse painel do jeito nenhum. É. Eu gosto, né? Mas tenho as minhas ressalvas com relação à Não, eu também inteligência tenho. Tem algumas artificial, coisas que eu não que gosto. eu vejo que muitos colegas falando certas asneiras com É relação a verdade. isso, né? Mas assim, não sou contra a inteligência artificial, mas eu acho que tudo tem limite, até porque, Sim. e aí eu vou falar numa coisa assim, se a inteligência artificial ela é tão poderosa, né, como se estão se colocando, né, ela não se inventou sozinha, Sim. Não. Alguém. né? Foi um ser Isso, humano que um ser inventou. humano que inventou, Então a lógico. gente não pode querer achar que um dia ela vai substituir É. toda a inteligência Não. humana, né? Jamais. Mas eu Jamais. sei que é polêmico, a gente não vai estar nessa polêmica. E aí eu fazer a última pergunta para a gente depois caminhar para o nosso encerramento. Uma coisa que eu sempre perguntei, o auditor médico, ele é inimigo do médico? Nunca, jamais. De forma De forma alguma. alguma. E nem deve ser Nem nunca. deve Mas ser. tem uns que eu As- lembro claramente quando a pessoa via um auditor médico entrando, corria todo mundo, não Eu era, acho que Valéria? eu acho que essa pessoa que fazia isso, Tarcísio, era aquela pessoa que tinha alguma coisa a temer do auditor. Entendeu? Porque se você não tem medo de nada. Não é? Concordo. Na verdade? Você faz certo, você faz sua coisinha certa, Sim. faz seu procedimento, né, descreve Eu, corretamente. olha, eu sempre fui assistente. Estou deixando de ser mais ou menos assistente agora, mas minha vida toda, há 30 anos, é assistente. Trabalhando, né? Trabalhando como assistente também. E eu nunca fui chamada a atenção por nenhum auditor. Até porque não podia, né? Como auditora. Mas eu vejo colega auditor fazendo umas coisas Fora do padrão. fora do padrão do auditor.
E você, Não. Sandra? A palavra eu acho que definiria a melhor relação para o médico auditor e o médico assistencialista é transparência, certo? É comunicação assertiva e transparência, certo? Eu acho que essa comunicação assertiva, quando ela sai do papel somente e passa a ser verbalizada, o contato com o médico assistente faz com que haja, às vezes, determinados consensos. Lógico, existem aqueles consensos que eles não vão existir sob nenhuma nuance. Nem com o contato, nem com a junta médica, nem com a segunda opinião, terceira opinião. Poderia vir a 10ª opinião, que não iria haver um consenso ainda. Só que essas graças também a Deus são exceções. As exceções, né? Mas são exceções que cada vez mais a gente vê acontecer no dia a dia. Porque aquele grupo pequeno de médicos que não conseguem consensuar determinados tipos de solicitações, eles se repetem também naquilo que se solicita. É quase que uma receitinha de bolo. A execução de um ato no paciente, a escolha correta, não é uma receita de bolo, porque cada indivíduo é único, né? Então, lógico que as coisas na cirurgia se repetem muito. Meu esposo é cirurgião, né? A gente se conhece há décadas, então as cirurgias se repetem em determinados itens. Você falou, apendicectomia, a inteligência artificial identificaria tranquilamente um descritivo cirúrgico com algumas palavrinhas-chaves e a inteligência artificial conseguiria validar. Foi realizado, de fato, uma apendicectomia aqui. Mas existem também algumas Nuances escolhas, individuais. exatamente, que são feitas no momento do próprio ato médico, né? Então, assim, é, diante disso, se a gente tem uma transparência no processo, e aí a gente tem dois indivíduos, são seres humanos. O médico é um ser humano, o médico assistencialista, e o médico auditor também é um ser humano. Então, quer haja falha em qualquer um dos dois lados, então, se houver realmente o consenso, né, e a garantia de um bom senso e de um consenso que vá chegar num denominador comum, então, eles conseguiriam contornar a situação, tanto de um lado quanto do outro. Então, se houvesse bom senso de ambas as Você usou a partes, palavra fundamental, é bom senso, né? Essa é a palavra fundamental. Muito obrigado pela presença de vocês Nós que aqui, agradecemos. né? Eu acho que foi muito boa a nossa conversa, estimulou as pessoas a irem participar do congresso, se inscrevam, participem, vai ser um congresso muito bom, a programação está excelente. Eu queria encerrar aqui, né, o nosso podcast e dar uma homenagem assim a um amigo que é o presidente da Sociedade Paraibana de Auditoria Médica, Dr. Valdir Delmiro, uma Isso. pessoa de uma conduta ilibada, uma pessoa Exatamente. que eu conheço da faculdade, foi meu colega de turma, assim, e que está se recuperando de um problema de saúde. Se Deus quiser, ele vai estar presente lá no congresso com a já gente, confirmou. né? Já confirmou, já está E trabalhando. que é um grande exemplo de médico, né? Tanto assistencialista e está fazendo um grande trabalho na Tá. auditoria médica da Unimed João Pessoa. E Tá agora, sim. como presidente, ele vai fazer, assim, com certeza, a especialidade desencantar e vai crescer cada vez mais essa área de atuação de vocês. E duas médicas fabulosas aqui, né? Que estão à frente dessa diretoria, né? Parabéns pelo congresso. Eu queria dar a palavra para que vocês pudessem se despedir, né? E que a gente marcaria depois do congresso para a gente saber o resultado. Com certeza. Nós que agradecemos essa oportunidade de mostrarmos para que viemos aqui. Não queremos polemizar com o Congresso, pelo contrário, a gente só quer melhorar a nossa auditoria, que hoje é tão massacrada, né? Sempre foi. Então, a gente quer que entendam que a gente não está lá para tirar nada de ninguém. Pelo contrário, nós estamos lá para ajudar. Todo e qualquer colega que chegar a nós, ou na Unimed, ou em qualquer outra, a gente está à disposição para resolver. Nunca para polemizar, nem para brigar, nem para nada disso com ninguém. Então, nós só temos que agradecer essa oportunidade
de mostrarmos a nossa sociedade, Perfeito. que está tão pequena, mas ela vai Crescer. crescer. Sayonara. Queremos agradecer imensamente a CIMED, Paraíba, doutor Tarcísio, né? Lembrar que a Sociedade Paraibana de Auditoria Médica surgiu de um grupo que mesclado de médicos que tem Especialidade. um foco principal é fazer com que essa especialidade ela ganhe realmente a relevância, né, a notoriedade que é pertinente a ela. Queria agradecer também aqui em nome, né, de Dr. Valdir Delmiro, que é o presidente da sociedade, e ele também é o presidente do Congresso Paraibano de Auditoria. Doutora Valéria é a vice-presidente, eu sou a secretária, também a secretária da própria sociedade. Convidar vocês para participar do Congresso, aqueles que já estão na auditoria médica, já estão na auditoria da Paraíba, participem do Congresso. Nós estamos com as vagas já num Se quantitativo, encerrando, né? já num Já. quantitativo assim que surpreende a gente está feliz por isso, né? Mas a gente está fazendo com muito empenho esse evento e a gente tem convidados que já foram confirmados de várias localidades e a gente torce para que realmente as coisas aconteçam, tudo transcorram dentro do esperado e que vocês realmente, todo mundo, né, cresça muito na questão das dúvidas, do que a gente vai poder partilhar e a gente vai absorver de conhecimento. Excelente. Conhecimento é tudo e o Congresso é uma oportunidade para todo mundo tirar suas dúvidas. Então, gente, muito obrigado por nos acompanhar. O site da Associação Médica Paraibana de Auditoria Médica é fácil de achar na internet. Está no com a Instagram programação também. lá, as inscrições. Então, entrem e façam as suas inscrições. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do podcast. Nos encontramos no próximo, certo? E um beijo no coração de todos vocês.